Hoje estamos de volta com a obra de Novel Extra. Um e-mail chegou para Prota enquanto ele se perguntava o que é isso. Decidiu dar uma olhada. Depois de algum momento ele terminou de ler e diz: uma proposta de mudança? Enquanto ele diz que a novel que ele escreveu, The Return Hero, é uma novel que parou de ser produzido há mais de um ano porque o Prota acabou tendo depressão. Enquanto agora se pergunta questionando que querem mudar uma coisa que parou de ser feita, enquanto diz realmente existe todos os tipos de pessoas e o Prota fica em silêncio, enquanto escreve um e-mail, enquanto pensa consigo mesmo um tipo de culpa por ter parado os lançamentos, e ele não sabia que a resposta que enviou achando que era só um pedido de um fã único seria a principal causa de tudo que aconteceu, e a cena muda para o Prota com interrogação na cara enquanto diz que está ficando acostumado com esse rosto depois de 2 semanas enquanto pensa consigo mesmo que já se passaram 2 semanas desde que ele tá vendo esse ponto de interrogação desconhecido. Parece que isso não é um sonho, esse lugar é o mundo da novel que escrevi e Kim Shundong que eu possui parecia ser um dos incontáveis extras dessa novel. Enquanto o Prota se olha no espelho ele pensa tentei usar todos os tipos de métodos diferentes nessas 2 semanas mas não consegui descobrir como vim parar aqui quem me jogou aqui e o porquê disso. Enquanto o Prota diz vou ter que ficar nesse mundo por um bom tempo enquanto pensa se por acaso esse mundo continuar depois da parte em que a novel parou então porque volta de 10 anos. Enquanto o Prota suspira pensando que realmente precisa viver preso nessa novel por 10 anos desse jeito que piada de mau gosto é essa? Enquanto o Prota continua pensando eu tenho uma vida também não quero mal sair vivo depois de ficar preso em uma novel que parou enquanto o Prota apenas fica ali meio deprê ali com esses pensamentos enquanto ele olha para o espelho novamente, e pensa vamos pensar em um jeito de voltar por enquanto não consigo pensar em nenhum outro jeito de fugir além de seguir a história principal se eu puder chegar o meio da história então depois disso são só algumas coisas até o lançamento parar. Não tem outro jeito além de tentar isso enquanto o Prota fala para isso tenho que ir à escola. Cubo é uma ilha artificial localizada no Mar do Leste onde aproximadamente 50 mil pessoal, incluindo os cadetes Provision Rios de Heróis vivem aqui uma cidade formada por pessoas talentosas na magia e em habilidades na magia e em habilidades de manufaturação do mundo inteiro. A existência da Cubo é um dos motivos da Coreia ser chamada de nação poderosa, enquanto o Prota olha para frente enquanto pensa e o centro dessa cidade, e também o estágio principal da minha novel entre os candidatos de herói tem habilidades especiais, e sou um número muito pequeno de elites podem se tornar cadetes da Cubo enquanto o Prota levantava a mão o Prota pensa o dono original desse corpo Kim Shundong também é um cadete da Cubo e não sabe quais habilidades ele tem mas se ele veio pra Cubo deve ter um talento memorável não é? Qualquer que seja espero que seja um talento útil para sobreviver nessa escola enquanto olha para a porta à frente dele e ele entra para a sala à sua frente aula de verdade o centro dos episódios da Cubo antagonistas e vilões parceiros e rivais e, o lugar onde o protagonista dessa novel fica logo cada personagem vai formar grupos e por causa disso eles vão encarar incontáveis casos enquanto o Prota senta na sua cadeira, e pensa 10 anos com esses caras não sei o que fazer neste momento a cena muda para o Prota em seu dormitório enquanto o Prota fala não consigo nem dizer como o dia passou como acabei estudando o dia todo quando era estudante do ensino médio quando ele nota fica uma encomenda à sua frente enquanto se pergunta o que é essa encomenda do nada enquanto pensava se era um pertence do Kim Shundong no momento que abriu a encomenda quando o Prota fica surpreso com o que viu quando ele diz é meu notebook enquanto se perguntava por que isso tá aqui ao mesmo tempo que ele abriu o notebook para ver e no momento que ele abriu apareceu uma tela de carregamento enquanto iniciava algo e apareceu uma seguinte mensagem dizendo começando a sincronização quando de repente saiu uma luz intensa do notebook do Prota que o atingiu enquanto o Prota protegia sua cara contra a intensidade da luz enquanto o notebook mostrava o nome Kim Shundong sincronizando para Kim Hajin seguido por janelas mostrando os atributos e outras janelas a seguir quando o Prota ver isso ele diz o livro que eu escrevi quem diabos me mandou isso para mim ao mesmo tempo estava acontecendo algo com o Prota em seguida mostrava uma mensagem dizendo sincronização em 99% quando de repente o notebook desligou depois de alguns segundos mostrou uma mensagem ao mesmo tempo que apareceu
apareceu uma rachadura que abria cada vez mais, que se quebrou finalmente, revelando um rosto, e apareceu uma mensagem dizendo Kim Shundong virou Kim Ha-jin ao mesmo tempo que o prota ficava confuso, seguida por outra mensagem mostrando a palavra sincronização completa. Logo depois disso o prota chegou mais perto do seu notebook para ver seu reflexo enquanto falava: esse é meu rosto de verdade? Enquanto pensava o que aconteceu, enquanto ele olhava ao redor para as janelas que flutuavam ao seu redor, enquanto pensava: o que são essas coisas aqui? E o prota falou: será que é uma ascensão? O fenômeno do despertar que ocorre quando uma pessoa ultrapassa seus limites nesse mundo é chamado de ascensão. Com a ascensão você consegue ver seus talentos, habilidades e muito mais coisas como valores, e consegue ficar mais forte com um método muito mais eficiente que antes, ou seja, você consegue ver sua janela de status. O prota começa a mexer na sua janela de status falando: por agora vou olhar um de cada vez. O prota pensa: as coisas que mais me chamaram a atenção foram a sincronização e inicialização. Não sei o que são essas coisas, mas provavelmente são o motivo da minha cara não ser mais um ponto de interrogação e meus atributos sumiram junto dos atributos do Kim Shundong, mas em troca ganhei pontos. O que preciso ver agora é a... Enquanto o prota dizia isso, ele virava sua atenção para uma janela em específica, e diz: o que é isso? Não lembro de ter escrito uma habilidade dessas. Não. Quanto maior a importância de Kim Ha-jin no mundo. Depois de alguns segundos ele fica um pouco surpreso, achando que tem que aumentar a sua importância dentro dessa novela. Ele deduz enquanto pensa: o motivo de eu ter recebido o laptop e essa habilidade estranha é para que eu possa interferir na história principal do mundo? Que coisa sem sentido. Ao mesmo tempo a janela de status ao lado começa a brilhar e logo em seguida mostra que informação será desbloqueada depois que a história principal acabar. O prota nota isso e fica um pouco cara de bravo enquanto falava: então você está me dizendo que se eu quiser achar um jeito de voltar para a Terra tenho que interferir na história? Depois de um momento ele senta na cadeira e começa a mexer no seu notebook enquanto pensa: isso mesmo, não tem garantia de que vou voltar pro meu mundo, mesmo que eu não faça nada e fique só esperando chegar na última parte que publiquei e a informação que vai ser desbloqueada não seja algo que eu queira. Posso acabar recebendo uma dica de como escapar desse mundo se me envolver com os personagens principais. Para fazer isso tenho que ficar forte o suficiente para entrar na história principal. Não tinha nada sobre subir nível na minha novela, porque basicamente não tem como aumentar seus atributos do jeito que quiser. O único jeito de fazer isso seria usando os pontos, que são recursos extremamente valiosos, e se eu quiser aproveitar o máximo desses pontos preciso investir na sorte. Sorte não é só limitada a aumentar a chance de achar algum prêmio desconhecido de uma dungeon em ganhar dinheiro. Atributos, bônus, relações interpessoais e afins é um atributo muito roubado que funciona em qualquer coisa da sua vida, claro. Um atributo invariável como a sorte não pode ser aumentada, mas não é possível converter meus pontos em PH? O prota começa a mexer no seu notebook enquanto diz: será que tento? Enquanto o prota fazia isso ele investiu seus 9.000 pontos em sorte, aumentando para 6,3, mas de repente aparece uma janela dizendo: uma sorte misteriosa está fazendo efeito. Quando o prota viu isso ele ficou surpreso, não esperando por isso, e outra janela apareceu mostrando que sua sorte foi para 6,3 para 9,1. Ó bichinho sortudo esse prota, gente. E enquanto o prota fala a forte influencia Eight nisso, enquanto o prota pensa os atributos de poder mágico do protagonista Kim Sultal no 9,0. Então esse é um resultado incrível. Vou investir o resto dos PH em perseverança. Preciso resistir ao treino barra pesada da Cubo. Afinal, ao mesmo tempo que ele começa a investir pontos em perseverança, quando aparece outra janela dizendo: uma sorte enorme está fazendo efeito, e a perseverança de 6,6 aumento para 7,2. Ó bicho sortudo, veio e já tá abusando do sistema. Ver se pode uma coisa dessa. Enquanto o prota fala: sorte realmente é a melhor coisa. Eu concordo com esse prota aí, gente. Ao mesmo tempo que de repente uma outra janela aparece dizendo: opa, meu brother parado aí, vi você abusando do sisteminha, então você não pode mais investir pontos de PH em atributos invariáveis. E o prota lá todo deprimido falando: por meu irmão, na moral quer me ferrar. Por depois de alguns segundos o prota suspira: acho que tem um limite pra abusar do sistema. Ala esse prota mano querendo se tornar overpower logo de início. Ver se pode uma coisa dessa money. E o prota continua falando: ainda assim consegui aumentar minha sorte e perseverança
cabeça quando ele lembra que ainda tem outros 10.000 PH para consideração de novato. O prota se reencosta na cadeira olhando pro além quando ele fala: acho melhor eu dar uma boa pensada antes de usar. Ao mesmo tempo que o cenário muda para a escola com o professor falando: pessoal, parabéns pelo bom treino matinal, agora irei me apresentar a você, sou o Kim, sou o Ryuki, serei o instrutor de vocês este ano. Pontos de ranking 3.850. Ranking mundial 9.737 pela classificação da associação. Esse é um ranking intermediário alto nível 5. Acho que isso foi o suficiente para minha apresentação. Agora bora pro assunto sério. Vixe galera, esse cara aí é mo seria ou não queria esse cara como professor não. Logo em seguida ele fala que a Cubo não é um parque de diversões não, e vocês vão ser avaliados unicamente pelas notas. Caso não atinjam a mínima serão reprovados estatisticamente. Menos da metade dos cadetes que se graduaram passaram sem nenhuma reprovação. Como este é um lugar para criar heróis, vocês serão julgados por padrões exatos e rigorosos. Então, dito isso, se levantem e me sigam. Enquanto isso, eles foram levados para uma sala repleta de armas. Tinha de tudo lá. Os alunos estavam só admirando a paisagem quando o professor grita, já avisando que nem lembra de ter dado tempo para admirar as coisas, e manda geral se apressar e escolher suas armas, e não poderão mudar de arma por 6 meses. Então escolham com sabedoria. Depois de alguns momentos, geral já estava escolhendo suas armas. Kinsu escolheu uma espada, a menina de cabelo laranja pegou o arco, a mina de cabelo loiro pegou uma espada enquanto a outra pegou um chicote, e o prota Kim Radin só tá lá no fundo, vendo o pessoal escolher sem ter muitos problemas enquanto ele se vira para escolher a arma dele, enquanto o prota pensa que precisa ter cuidado com isso porque seus atributos são muito baixos para ter uma arma usada por cadetes. Mesmo que aumente seus atributos agora e tente usar essas armas, o resultado vai ser muito pouco pro tanto de esforço que vou fazer. Então tenho que escolher minha arma principal com algumas condições, uma arma que já usei no meu mundo original, a arma que leva menos tempo para se adaptar. Enquanto o prota estende a sua mão para pegar a arma que iremos ver já qual seria, porque eite eu tô curioso. Enquanto isso os figurantes lá no fundo falando: ei, olha para ele que ele tá de brincadeira, não é? Enquanto isso o professor lá no fundo se perguntando o que é. Ele olha para frente e fica surpreso enquanto se dirige ao prota falando: cadete Kim Radin, essa vai ser sua arma? Enquanto aparece só o prota segurando uma Glock e dane-se mane kkkk, virou carioca estilo brasileiro. Enquanto isso o prota tá lá olhando o povo enquanto o professor Kim sorriu que fala: cadete Kim Radin, me lembro de te ver usar uma espada na academia militar. E o prota já fala de volta dizendo decidir fazer uma mudança enquanto ele ainda questiona depois de vir para Cubo. E o prota só diz um sim enquanto o professor Kim Ryuki só lança um olhar sério entendendo e fala: todas as decisões na Cubo são feitas pelos cadetes, não importa se é uma decisão certa ou não, os cadetes assumirão toda a responsabilidade. E o prota só tá lá tranquilão com cara relaxada quando ele ouve o pessoal ao redor falando: ele é maluco porque veio para Cubo se ia de pistola, não consigo entender, será que eu meto um cacete nele durante o treino de batalha? Ele não tá querendo chamar atenção? Ala mano, ver se pode uma merda dessa não deixava assim não. E ao prota pensa: a pistola ainda é uma boa arma nesse mundo para pessoas normais que não conseguem lidar com poder mágico. A munição usada mais frequentemente é a munição mágica, já que é imbuída com mana, contém consideravelmente mais poder do que a munição de metal comum. Mesmo com esse mérito, a razão pela qual a pistola é evitada aqui é porque as limitações são óbvias. A primeira razão é que não importa o quão forte a pessoa seja, o poder de fogo da pistola é limitado, e a segunda razão é que a pistola não tem uma longa história nesse mundo. Lendas e mitos ganharam vida. Os artefatos dos mitos e lendas existem como armamentos na vida real, e quanto maior a origem e mais profunda a história relacionada a tal objeto, maior será o rank da arma. Por causa disso, os cadetes da Cubo geralmente escolhem armas antigas ao invés das modernas, não confiando nas munições mágicas, mas em suas próprias habilidades. Mesmo se chegarem em seus limites, poderiam usar o poder de seu armamento para dar o próximo passo. Enquanto o prota pensa: claro, isso não tem nada a ver comigo, não é como se eu fosse um protagonista de um Man Royale. Mano, ele tem consciência disso, e eu aqui chamando ele de prota vou começar a chamar ele pelo
pelo nome de Kim Ha-jin a partir de agora, mas continuando o Kim Ha-jin continua falando nunca segurei uma espada antes então como poderia me comparar com os outros cadetes escolher a pistola pode não ter sido uma ideia tão ruim é uma arma que posso usar imediatamente e o fato de estar usando isso me destacar é o suficiente para me permitir ganhar PH já que escolhi minha arma agora é hora de pegar meu talento talento era uma habilidade chamada de especialidade a maioria das pessoas Soul recebe um talento, mas existem alguns personagens que são exceções tendo ambos um talento inativo e um talento ativo o possuidor do santo da espada Kim Soo, enquanto isso o protagonista Kim Soo nota a garota de cabelo castanho que se chama Shai Na-eun enquanto pergunta para ela você tá treinando aqui também? Enquanto ela fica lá meio brabinha enquanto fala por qual outro motivo não estaria aqui. Vixe mermal poucas ideias essa Shai Na-eun enquanto Kim Soo-ho fala não tinha tanta gente assim depois da aula então vim pra cá. Enquanto continua falando me lembrei de uma coisa depois de te ver agora temos outro atirador Dead Elite na nossa classe e Shai Na-eun repete atirador de elite? Ah aquele Hajung ou algo assim olha isso bicho já errou o nome dele e ver se pode uma coisa dessa e o Kim Soo-ho confirma falando isso mesmo é aquele cara enquanto Shai Na-eun faz um cara aê que não curte o Kim Ha-jin e o Kim Soo-ho nota isso e Sou diz ó que cara é essa aê e a Shai Na-eun fala aquele jinha ou algo do tipo não consigo aceitar ele pela morve e ela errou o nome de novo nem mesmo dá pra chamá-lo de atirador de elite com um alcance inferior a 1 km enquanto ela continua dizendo ele provavelmente desistiu de se tornar um herói já que não vai ter uma desistência em seu histórico se ele se aposentar antes ele tá só tentando aguentar mais um pouco e o Kim Soo-ho rebate falando falar que ele desistiu. Não pode simplesmente dizer isso sem pensar eita mermal o cara lançou uma fala braba de motivação e Shai Na-eun tá lá sem entender nada o Kim Soo manda um sorrisinho e Shai Na-eun já fica braba já gritando não me diga o que fazer e o Kim Soo pediu desculpas e a Shai Na-eun continua gritando se não for treinar cai fora daqui e o Kim Ha-jin só tá lá mano coçando a orelha se perguntando se tem alguém falando mal dele, enquanto ele pensa em todo caso já que o protagonista Kim Soo-ho vai conseguir se tornar maior herói somente com seu talento mostra o quão importantes os talentos são, e já que vou receber 10.000 PH quando escrever meu primeiro talento não posso desperdiçar essa oportunidade, e Kim Ha-jin fala será que escrevo algo simples primeiro, e aparece uma janela com seu talento que o Kim Ha-jin escreveu enquanto outra janela diz que utilizou 10.000 PH para escrever o talento enquanto Kim Ha-jin fica surpreso pelo que ver e diz então edita automaticamente assim enquanto segue por outra janela que mostra seus atributos, e ele pensa todos os tipos de armas longo alcance é bem útil não sou uma arma de fogo serei capaz de usar o arco no futuro também, além disso é um talento que evolui é um pouco precário agora mas poder melhorá-lo daqui pra frente é uma vantagem no longo prazo isso é muito melhor e o Kim Ha-jin fala certo escolho você enquanto move a mão e essa fala só me lembrou de Pokémon Bela referencia não é? Depois de ter acabado de fazer seu talento Kim Ha-jin só se espreguiça na sua cadeira, e fala agora me sinto um pouco mais preparado agora tenho que sobreviver com esse talento e que a história principal termine. Ao mesmo tempo o cenário muda para a escola enquanto a professora fala, uma pergunta simples como esta não cai na prova, mas vocês ainda precisam entender os exemplos de ataque da torre e da dungeon, e o Kim Ha-jin Soo pensa para algumas linhas de descrição terem criado um livro didático se os personagens descobrissem estariam chorando de inveja, mas já que tenho os talentos observação e pesquisa posso facilmente passar por esta aula, assim como o nome sugere observação e pesquisa consigo observar todos os personagens que entram no meu campo de visão e sempre que eu quiser sem um e-mail posso pesquisar pela linha do tempo de configuração do laptop na minha retina, e o professor fala lembre-se de memorizar o que aprenderam hoje vocês todos sabem que a prova escrita tá chegando né? E a Shai Na-eun só fala alto porque tenho que aprender algo assim. Não preciso só mostrar minhas habilidades na prática? E de repente chega um aluno abrindo a porta e falando vocês devem estar na quadra em 20 minutos, e a Shai Na-eun ouve isso já fica com o sorrisão estampado no rosto, e os outros só lá calmo ouvindo isso, e o Kim Ha-jin ouve isso com uma cara que não curtiu muito ouvir isso não parece um sedentário que nem quer fazer nada o cenário muda para a quadra, e o professor Kim Soo-hyuk fala espero que todos vocês saibam do que essa aula se trata então sem mais delongas vou anunciar as formações de equipe as
as equipes vão ter um total de 4 membros. A formação vai incluir 2 guerreiros, um atirador de elite e um suporte, a menos que alguma situação inesperada ocorra. Estas equipes serão as mesmas. As provas de fim de semestre, a distribuição será justa e os cadetes de baixo e alto nível serão pontos na mesma equipe. Lembre-se do que acabei de falar para não ter confusão depois. Agora vocês podem conferir suas equipes enquanto o Kim Ha-jin fica surpreso com o que viu e pensa: nem ferrando que tô na mesma equipe que daquele cara. E o Yeon-ha tá no mesmo time que eu, igual a todas as novels. Perto do personagem principal tem aqueles que interagem ou lutam com ele para avançar a história. Tem muitos membros do elenco principal, mas até entre esses do elenco principal, o Yeon-ha é a mais especial. Ela é a herdeira principal da guilda N1 da Coreia, essência do estreito, e a sucessora de uma família renomada. No começo da novela, ela forma a oposição contra Kim Soo, mas gradualmente ela é influenciada por ele e se torna uma aliada confiável dele. E o Kim Ha-jin olha para Yoo Yeon-ha e pensa: mas a conexão com a Yoo Yeon-ha é muito importante, porque quanto mais me envolvo na história, mais PH eu ganho no treinamento de hoje. Definitivamente vou dar um jeito de ganhar a atenção da Yoo Yeon-ha. Enquanto isso, alguém foi falar com Yoo Yeon-ha. Quem poderia ser? Mas é claro, são os dois figurantes ali. O cara de capuz é o Jin Oh-seung, e a de cabelo verde que parece um ninja é Hazuki. Enquanto Jin Oh-seung fala: estamos na mesma equipe, não é? E a mina lá, Yoo Yeon-ha, sou pensando com cara de desinteresse. O que deve fazer quando ela já muda DF é expressar repetidamente, falando de um modo mais feliz, e fala assim: por favor cuide de mim, senhor Jin Oh-seung e senhorita Hazuki. E o Jin Oh-seung sou pensa: Oxifi, temos a mesma idade, porque o motivo de agir tal educada? No mesmo instante, Yoo Yeon-ha já pergunta: cadê a última pessoa do nosso time? E o Kim Ha-jin já chega falando: sou eu. Já chegando no pro grupo, Yeon-ha sou pergunta: e você é? O Kim Ha-jin só pensa: não vamos conversar muito. E o Yeon-ha odiava aqueles que não confiavam em si mesmos. E já chega o Jin Oh-seung falando: você é o cara que escolheu uma Glock estilo carioca, né? Enquanto isso, o professor Kim So-hyuk aparece logo atrás dele com uma cara ultra séria, vê e fala: tem tempo para conversar? Os dois figurantes Hazuki e Jin Oh-seung tomam um susto da peste. Eu tomaria um susto desses. Veio com uma cara dessas. O professor Kim So-hyuk já fala: enviei a localização do monstro de cada time, vai encarar em seus smartwatches, se apressem e saiam. E o cenário já muda para os três já correndo para a localização do monstro. Mas Ryukad e o Kim Ha-jin, mano? Enquanto isso, Yoo Yeon-ha abre seu smartwatch para ver a localização. Enquanto Yoo Yeon-ha diz para se prepararem, ela começa a falar sobre pesquisar informações do monstro quando chegarem à localização. E olha lá, rapaz, olha o Kim Ha-jin lá no fundo correndo o máximo que pode. E Kim Ha-jin sou pensa: eu tô morrendo. Ó bicho sedentário da peste mermal, se fosse eu estaria no mesmo jeito. Aê, enquanto isso, Kim Ha-jin pensa: meu atributo de vitalidade definitivamente era bem maior do que o de uma pessoa normal, e pensar que seguir eles é melhor que eu posso fazer. Enquanto isso, tá aê a cara do infeliz sofrendo para respirar. Enquanto Kim Ha-jin pensa: então esse é o padrão de cadete da Kubo? De repente o grupo parou enquanto Yoo Yeon-ha diz que chegaram no lugar ao mesmo tempo. Aparece o povo ali no mar e Yoo Yeon-ha já diz: vamos começar a planejar a missão. Enquanto ela mostra a imagem do povo, enquanto diz as informações dele que o monstro é um povo de classe mídia baixa, povo corcunda negra, e o poder de ataque do corpo principal não é muito, mas o problema é nas suas costas, que quando se sente em perigo ele atira um monte de povos de sua corcunda para atacar, e que pode transformar uma pessoa normal em múmia em um segundo. Jin Oh-seung fala: quando a batalha começar precisamos priorizar matar os bebês que saem primeiro. A Hazuki ao lado fala: vamos ter que lidar rapidamente com 200 deles, então o atirador Ha-jin tem que... A fala de Hazuki foi cortada quando Yoo Yeon-ha fala: não, eu cuido dos bebês, povo. E os guerreiros vão ficar na retaguarda e conversar. Poder mágico, a taxa de regeneração do povo é forte, então precisamos separar aquela corcunda em um ataque. Enquanto isso, Kim Ha-jin percebeu o que ela estava fazendo e pensa: isso agora mesmo foi. Ela tá tentando me excluir do treinamento? E Yoo Yeon-ha fala: tá todo mundo pronto?
enquanto vira a cara fazendo uma expressão de desprezo enquanto Kim Ha-jin notou isso e já ficou brabo mandando uma palavra pra ela dizendo essa bichona. Enquanto isso o monstro destruiu o navio no mesmo instante o Jin Oh-seung jogou o machado contra o monstro e Jin Oh-seung Soo pensa tenho que atrair ele para a praia. O monstro Soo lança um olhar para Jin Oh-seung e o bicho já vem com tudo pra cima dele e Jin Oh-seung todo cagado de medo já saiu correndo e aí o Yeon-ha já prepara o seu ataque. Ao mesmo tempo que o povo já usa seu ataque e Jin Oh-seung nota isso já falando ele já explodiu quando ele olha pra cima de repente ele vê vários mini polvos caindo em cima dele já estava se aproximando e o Jin Oh-seung Soo olha e diz eita meu fi agora eu me lasquei e no mesmo instante o Yeon-ha aparece para defender Jin Oh-seung enquanto ela ataca todos os povos com seu chicote enquanto tá lamando Soo de bobeira o Jin Oh-seung pensando que a Yeon-ha tem um poder assustador a 7 colocada no ranking entre os novos cadetes da Kubo Yeon-ha e ele se levanta para fugir enquanto agradece e o monstro já se prepara para lançar outro ataque mas Yeon-ha viu isso já ataca primeiro o monstro polvo vendo isso decide usar os tentáculos para atacar não tendo opção a Yeon-ha Soo desvia para trás desse ataque mas ela não tinha visto que tinha visto um mini polvo atrás dela o polvo já parte pulando para cima para pegar e o Yeon-ha Hazuki já avisa dizendo cuidado com o monstro e o mini polvo já estava quase pertinho para pegar e o Yeon-ha seria o fim de Yeon-ha? Que nada rapaz o bicho já foi destruído tomou uma e já foi de arrasta para cima quem poderia ter feito isso não é? Olha lá o Kim Ha-jin Mani dando apoio se eu fosse ela já agradecia por isso e o Yeon-ha fica surpresa dizendo seu nome São Paulo que pode ser convertido em pontos de atributo é ganho sempre que o papel de Kim Ha-jin nesse mundo fica maior mas é algo difícil para alguém como eu que sou um completo extra conseguir um papel maior desde o início isso significa que Soo tem uma opção para mim pular no meio de eventos que os personagens principais têm que passar tipo agora e o Yeon-ha já fala pensei que tinha mandado você fora de o monstro polvo que nem é besta, e nem nada já parte mandando o ataque e o Yeon-ha percebeu esse ataque e já fica um pouco nervosa e uma pequena observação olha isso mano a cara de que não tá nem aí isso Kim Ha-jin mano enquanto os mini polvos se aproxima de Kim Ha-jin ele pensou a única coisa que o inimigo tem a seu favor são 200 mini polvos, mas isso não é grande coisa já que eles têm uma baixa inteligência e suas trajetórias são óbvias o único momento em que eu posso brilhar enquanto Kim Ha-jin fecha os olhos para se concentrar e Kim Ha-jin finalmente abre os olhos e já ativa sua habilidade hora do tiro, ou vou chamar carinhosamente de modo carioca enquanto aparece um mini texto rápido explicando a habilidade dele hora do tiro, quando usado o fluxo de tempo fica mais lento por 3 segundos o que significa que por 3 segundos Kim Ha-jin pode ver facilmente seus movimentos e Kim Ha-jin já parte pro ataque fuzilando geral na base do modo carioca esse povos enquanto o tempo passa e o Kim Ha-jin laçou atirando mais rápido que pode para aproveitar o tempo quando o tempo finalmente bate zero todos os povoso foram de arrasta para cima enquanto a Yeon-ha fica surpresa por isso e já tá lá o monstro polvo preparando outro ataque e o Yeon-ha já impede esse ataque e fala ataque enquanto Hazuki e Jin Oh-seung já parte para cima pulando com tudo ao mesmo tempo que Kim Ha-jin dar apoio como atirador e Yeon-ha continua se mantendo firme segurando o monstro e os dois já lançam um ataque poderoso já matando de vez o monstro polvo e tá lá o Kim Ha-jin sou pó da rabiola todo lascado e eu aqui me perguntando por que ele tá cansado meu fi se ele sou ficou parado atirando mas tudo bem vida que segue e o Kim Ha-jin sou cai no chão cansado dizendo finalmente conseguimos essa foi difícil enquanto isso uma janela aparece avisando os detalhes do tempo e o Henki e o Yeon-ha só tá lá olhando Kim Ha-jin não tendo gostando disso e eu aqui não tô curtindo ela não mermal mo ingrata essa bicha aí deveria ter agradecido e tudo mais mo vacilo. E logo depois disso mostra o rank que o time ficou que foi rank 16 e o professor Kim So-hyuk Soo fala dessa vez a batalha foi completamente gravada pelos drones vou enviar nos seus smartwatches então analisem sozinhos ao mesmo tempo que cenário muda para sala de aula onde tá Yeon-ha sentada com raiva pensando sou posição 16.
Eu sei que a performance individual vai ser avaliada separadamente. Ela tinha que ficar em cima de mim, Shai Na-eun, enquanto Yoo Yeon-ha olha para ela. Yoo Yeon-ha continua pensando, falando consigo mesmo. Eu decidi criar uma diferença entre o grupo da Shai Na-eun e o meu. Tentei ganhar Sou com isso, enquanto tá lá o cara de cabelo branco olhando para Shai Na-eun e a bicha não gostando dessa situação bate mal da mesa e vai eat ela com toda a raiva do mundo. Se fosse eu já teria medo de uma praga dessa e já saia de perto na moral. Enquanto isso, Yoo Yeon-ha vai chegando, eat Shai Na-eun e abraça a Shai Na-eun toda feliz e eu aqui me perguntando, mermal, essa peste é duas caras, porque na moral Sou pode, isso já aconteceu umas 2 a 3 vezes já, então é possível. E a Shai Na-eun fala, é Yeon-ha, e Yoo Yeon-ha fala iniciando uma conversa, como foi o treino? Foi bem. Shai Na-eun fala, como pode ver acabei em 4 lugar, que pena, e você? Yoo Yeon-ha fala que acabou no rank 16 e a bicha tá toda se mordendo por dentro com raiva. Shai Na-eun fala, você acabou no rank 16 com um atirador, que incrível, seria muito melhor se aquela coisa não tivesse te segurado. E Yoo Yeon-ha fala consigo mesmo, me segurado. É verdade que a gente levou 50 minutos numa rota de 10 minutos por causa daquele homem, mas por outro lado a contribuição daquele cara na batalha contra o monstro foi alta. As dúzias de bebês Lula que aquele monstro atirou foram todos eliminados pelas balas deles antes mesmo de encostarem no chão. Isso é realmente possível? Sou com balas mágicas normais. Quem é esse cara? Enquanto isso, em outro cenário, Kim Ha-jin desabou no chão todo cansado depois de ter treinado e diz que esqueceu de checar o alarme já que estava treinando e se pergunta o quanto aumentou e aparece várias janelas mostrando que seus atributos aumentaram através dos exercícios e pensa consigo mesmo que, como esperado, parece que a minha sorte ativou no treino de hoje e o meu pH aumentou um pouco também. Minha interferência com Yoo Yeon-ha valeu a pena. O aumento de atributos por causa do exercício também é considerável. Tudo isso é graças à ajuda da iluminação e da sorte, já que aumentei eles tanto assim. Acho que vou parar por hoje. E Kim Ha-jin fala que devia começar a voltar para casa e o cenário já muda para Yoo Yeon-ha analisando o vídeo sobre o Kim Ha-jin e sua habilidade hora do tiro, ou como chamo agora, a hora do carioca. Yoo Yeon-ha pausa o vídeo surpresa e pensa consigo mesmo que em 2 segundos eite aqui naquele instante ele atirou 60 vezes com a pistola. É possível puxar o gatilho pelo menos 20 vezes em um? Ou aquela pistola tem um bota de fogo automático? A agilidade dele definitivamente é extraordinária, mas o fato da vitalidade dele ser baixa comparado aos outros cadetes, e o fato dele ter trocado de armas de repente tem muitos pontos suspeitos, e ela se pergunta por que eu não me lembro de ver ele na academia de agentes militares. A sua dúvida é rapidamente cortada por uma mensagem de Shin Jong-gak perguntando como ela tá, e a Yoo Yeon-ha já ficou feliz vendo isso e manda de volta uma mensagem dizendo analisando o meu vídeo, enquanto Shin Jong-gak fala que ela tá fazendo algo chato de novo. E Yoo Yeon-ha manda outra mensagem falando se vou herdar a guilda, depois preciso encontrar uns talentos primeiro. Shin Jong-gak fala seu time pelo menos tem talento, eles são lixo, e mandou mais 2 mensagens falando mas é o quanto ao cara da pistola. Yoo Yeon-ha vendo isso ela dar um sorriso, depois uma risada dizendo que Shin Jong-gak tava agindo tal desinteressado, mas agora olha pra ele é tal fofo às vezes. Yoo Yeon-ha manda outra mensagem falando acho que ele consegue se virar, a habilidade Deadle tá na posição 934, e Shin Jong-gak ficou em silêncio, e depois falou ele sou deu com o time dele. Vendo essa mensagem, Yoo Yeon-ha ficou silêncio e pensativa um pouco enquanto repete a fala deu sorte em. Enquanto isso o cenário muda para uma guilda chamada Graça Sagrada do Criador, enquanto a pessoa chamada Yoon Seung-ah estava falando para olhar o vídeo sobre o Kim Soo para seu ajudante, enquanto falava Kim Soo não é incrível? E continuava a falar movimentos elegantes tipo agua corrente e um estilo de espada diferente de qualquer esgrima moderna. Parece eite que ele tá dançando com a espada. Olha pra força de corte anormal dele, também parece que vai cortar não sou o monstro mas o espaço em si. Essência do estreito, lua desolada e extinção gelida. Se referindo às guildas que Yoon Seung-ah falava, dá pra entender muito bem o porquê das grandes guildas Seul estarem atrás dele. Enquanto ela se referia a Kim Soo, eu quero trazer
trazer ele pro nosso lado não importa como bem é isso por enquanto o próximo cadete é Yoon Seung-ah notou algo que chamou sua atenção e disse pera cadete que usa uma pistola enquanto o ajudante ao lado afirmou e falou ele foi um assunto na comunidade da guilda também parece que várias pessoas viram esse vídeo porque ele estava no mesmo time da Yu Yeon-ha sem usar um rifle automático ele atirou 60 balas em 3 segundos desses tiros ele acertou 59 mesmo se alguém puxasse o gatilho sou com agilidade a pistola não ia aguentar mostrar uma performance dessas com um produto ultrapassado desses a habilidade do Kim Ha-jin parece chamada de herege pela comunidade adicionalmente dizem que ele mudou de espada para pistola assim que entrou na Kubou e Yoon Seung-ah cortou a fala dele falando então ele se iluminou e começa uma explicação sobre iluminação um fenômeno onde um ser entende seu próprio talento ou habilidade especial antes da iluminação o ser não sabe qual talento possui e por isso que tem alguns casos onde se a arma que ele usa não encaixa com seu talento depois da iluminação ele muda a própria arma mas como 3 ou mais anos da carreira é desperdiçado se isso acontece a Academia de Agentes Militares recomenda ativamente o uso de múltiplas armas pros cadetes e o Seung-ah fala iluminação em sou 17 anos com certeza é rápido, mas se é limitado a apenas armas não é muito atraente mas sou pra ter certeza vamos ficar de olho nele temos alguém que tá livre agora? E o ajudante fala não tem como já que esse grupo é bem especial todo mundo está no limite e o Seung-ah fala então vamos deixar ele em paz se ele realmente for um diamante bruto vai acabar brilhando sozinho se herege é ou não um apelido excessivo isso vai se revelar com o tempo. E se inscrevam no canal porque também irei só trazer mangas manhwas e menhuas diferenciado que não apareceu aqui no YouTube, ou vou trazer obras famosas também e aceito recomendações claro eu irei ler e fazer um recap para o canal.